Oi, mais uma vez estamos aqui conectados pela internet para ministrarmos a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é bem caro para mim, que sou um ministro da palavra, que uso a música em harmonia com a palavra, a música como serva da palavra, para proclamar a palavra de Deus. Então, queridos, nossa lição fala justamente disso. O tema é: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o nosso texto básico se encontra em Efésios 5,19, que diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ilumine e que nos abençoe nesse estudo. Pai eterno, o Senhor é a palavra. E no Senhor há perfeição desta palavra. E nós te somos gratos por isso, porque o Senhor se revelou a nós, entre outras coisas, através da sua palavra. Então, Senhor, nós amamos a palavra porque amamos o Senhor. Nós te louvamos através da tua palavra, porque é nela que nós conhecemos o que o Senhor é e por isso nós podemos agradá-lo e louvá-lo. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo de hoje e que seja uma bênção para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O autor faz uma introdução falando sobre a importância da música e a ocupação da música no espaço. Por exemplo, a música está nos escritórios, nas academias, a música está no individual fone de ouvido, onde a gente pode escolher aquilo que a gente quer ouvir, na altura que a gente quer ouvir, sem ser perturbado. Ou seja, a música está em todos os lugares. Ela é utilizada como motivação nas atividades esportivas, nas competições esportivas. Antes dos Jogos da Copa do Mundo, canta-se o hino nacional de cada país e nós vemos que a expressão dos jogadores parece a expressão de soldados. Estão ali para defenderem um prêmio, a pátria, para que a pátria seja vencedora. Então a música ocupa vários lugares. Existe também a musicoterapia, que é utilizada como remédio para as pessoas, como tratamento para as pessoas, e também vemos o uso da musicoterapia até na própria Bíblia, onde citamos a experiência de Davi e Saul, quando Davi tocava, o espírito mau saía de Saul. Um tratamento espiritual, um tratamento terapêutico para livramento do espírito mau na vida de Saul, era quando Davi tocava, inspirado, iluminado pelo Senhor. A música está também na indústria. Por isso, gerou-se um mercado, uma indústria fonográfica, uma indústria cultural com um grande potencial financeiro. E muitas vezes eu tenho que explicar isso para as pessoas que frequentam a nossa igreja, que são membros da nossa igreja, que as motivações que nós temos não são as mesmas da indústria cultural. Elas perguntam: Rubens, por que não canta esse louvor? Eles falam assim, né? Por que não canta essa música na nossa igreja? E eu explico, porque o que nos motiva a usar uma música na igreja é o seu vínculo com a palavra. Se ela é serva da palavra, e se ela atende a uma necessidade de instrução, de exortação, de conforto, ela será utilizada. Porém, se ela não cumpre com essa função, ela é uma música artística e não há nenhum mal nisso,
O mal é nós usarmos inadequadamente essa música no culto. Mas para entretenimento, para diversão, né, para relaxamento, você pode usar a música que você achar melhor. Os critérios são seus. Agora, para o uso na igreja, o fator principal é a palavra. A música tem que ser serva da palavra. Por isso que eu estudo essa nova arte que se forma da música que junta-se à palavra. É uma arte, é uma intersemiotização. Nós usamos dois símbolos, dois signos, para duas linguagens para proclamar a palavra de Deus. É nessa união que eu vejo essa potência e nós podemos desfrutar ao máximo disso daí. Tanto que o nosso conselho é esse: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tudo que fazemos é em louvor ao nosso Deus. Então a função da música da igreja, na igreja, é bem clara. É para louvar a Deus e edificar a igreja. Assim usamos a música na igreja. Dando sequência ao nosso estudo, o autor ele faz uma definição, ele delimita os termos salmos, hinos e cânticos espirituais. O autor fala que os salmos é uma literatura do Antigo Testamento e que são hinos de louvor a Deus. Deus usou pessoas, inspirou-os, ou seja, estamos falando aqui da palavra de Deus, daquilo que foi inspirado, soprado por Deus, para a edificação do seu povo e para a sua revelação. Então, os salmos é a palavra de Deus cantada. Entre nós, devemos ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Porém, essa parte, os salmos, é quando nós falamos e cantamos entre nós a palavra de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Quando nós cantamos o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Nós estamos cantando a palavra, do jeito que ela é. Quando nós cantamos o Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, nós estamos cantando a palavra, aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Então, é Deus falando naquele momento. Não há dúvidas de que é Deus que está falando. É como você abrisse a Bíblia e começasse a cantar a Bíblia. Então, isso seriam os salmos, é o que nós chamamos de salmos. Já os hinos, já é um pouco diferente. É uma forma poética também, que é usada, e vemos o seu uso no Antigo Testamento, mas que é o homem falando de Deus. É o homem falando de Deus, da iluminação que ele teve de quem Deus é. Uma expressão do homem falando de Deus. Tanto que o exemplo que o nosso autor nos indica, em Juízes 16, 24, nós percebemos aqui o louvor de um povo a um Deus, ao seu Deus. Vou ler a partir do versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus Dagom, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo,
e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Vemos aqui a manifestação de um povo louvando ao seu Deus. Os filisteus e os seus príncipes louvando a Dagon. Então, o hino é uma expressão do homem. O homem falando sobre o seu Deus. O que eu posso citar como exemplo? Quando nós cantamos dos atributos do nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente. Estamos falando de Deus, os atributos de Deus. Outra forma seria, nós falamos, quando nós cantamos da dignidade do Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Deus poderoso. Estamos narrando o que Deus é, o que Deus faz por nós. Então já é uma expressão do homem falando sobre Deus. E o que seriam os cânticos? Os cânticos, o autor fala aqui apontando para uma experiência do homem com Deus. O que é narrado aqui é uma experiência do homem com Deus. É fruto da fé, fruto da nossa fé que nós compartilhamos entre nós. Por exemplo, nós podemos citar, aí você vai dizer, isso é hino. Segundo essa classificação, não. Segundo essa classificação, é cântico. Quer ver que você pensava que era hino? Por exemplo, quando eu canto, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, está narrando uma experiência do homem com Deus. Então, nós entendemos isso como um cântico. São cânticos espirituais, aquilo que contam as nossas experiências com Deus. Viu como é que mudou agora? O que você pensava que era hino é cântico, o que você pensava que não era, é. Por isso, porque fala sobre a nossa experiência com Deus. E nós temos outros. Falam, vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Então fala sobre a experiência do homem. Ó, quão cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Então, é a expressão da experiência do homem com Deus. Aqui, nós estamos nos baseando principalmente na palavra, naquilo que é narrado. Não estamos falando da forma hino, da forma, aquela forma musical que nós entendemos como estrófica, tem estrofes, tem um coro e vai alternando o coro e as suas estrofes. Não estamos falando disso, do hino como forma musical, mas o hino aqui como expressão do que Deus é, do que Deus agiu na minha vida e pode agir na sua também. Eu vejo tudo isso como uma dieta que Deus preparou para nós. Nós devemos falar entre nós a palavra de Deus e cantá-la do jeito que ela está aqui, e isso favorece até nós decorarmos a palavra. Quantos não sabem versículos de cor porque cantaram, né? Quando eu canto, buscai primeiro o reino de Deus, eu estou cantando a palavra, estou falando e cantando entre os meus irmãos a palavra de Deus como ela foi escrita. Quando trata de hino, é quando nós falamos entre nós do que o nosso Deus é. Ele é poderoso, ele é santo, ele é digno, ele é forte, ele é justiça. Estamos ensinando de Deus, sobre Deus. Agora, quando nós cantamos os cânticos e falamos dos cânticos, nós estamos falando entre nós das nossas experiências com Deus. Entendeu a diferença entre esses três termos? Por isso nós podemos entender como uma dieta. Deus planejou
até isso para nós. Deus facilitou os nossos assuntos. O que devemos falar? De Deus, aquilo que Deus colocou na sua palavra, falar da nossa expressão do que Deus é e das experiências que temos com o nosso Deus. Ficou claro? É um pouco difícil de a gente entender quando a gente está acostumado com outras definições, ok? Mas tenta entender dessa forma, porque é assim que a palavra está nos ensinando e diz que nós devemos falar entre nós usando essas três formas poéticas de falar de Deus, daquilo que Deus é e das experiências que temos com Ele. Depois de descrever os termos salmos, hinos e cânticos espirituais, o nosso autor fala sobre a música na Bíblia. Alguns eventos em que a música é citada na Bíblia como exemplo para que nós aprendamos de como usar a música na Bíblia. Ele começa pelo Velho Testamento e ele dá vários exemplos. Eu vou enumerar só 2 casos e você pode ver e analisar os demais. E eu vou aqui declarar o item C, que ele fala sobre a espontaneidade da música. A música que brota no meio do povo de Deus, através de um irmão. Ele cita o exemplo de Miriam. Após a travessia do Mar Vermelho, a vitória sobre o exército do faraó, a profetisa Miriam, em Êxodo 15, 20 e 21, ela pegou o seu pandeiro e todas as mulheres saíram atrás dela, a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim. Aí começa a narrativa do cântico. Então a música aí usada entre o povo de Deus de forma espontânea. O povo começou a cantar movido da motivação de Miriam. Ela começou a ministrar espontaneamente entre o povo. E dessa forma eram feitas nas festividades e celebrações do povo. Eles brotavam espontaneamente vários cânticos de louvor a Deus. Outro exemplo que ele dá também no item C, que eu gostaria de destacar, ele usa a palavra profissional, mas eu acho que essa palavra não é adequada. Eu diria como música instruída, uma música técnica, uma música onde há uma elaboração, um líder à frente. E ele cita a partir do capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas, o versículo 22, ele cita um personagem chamado Quenanias. Assim diz o texto. Porque era entendido em música, Quenanias foi escolhido para dirigir os músicos e levitas. Aqui é uma expressão, como eu disse, já elaborada. Tinha um organizador, um regente, um técnico que guiava e instruía o canto no templo que Davi ergueu em louvor a Deus. Ali, essa manifestação já é uma manifestação instruída. Então, eu destaco esses 2 pontos da música no Velho Testamento. No Novo Testamento, também várias narrativas. Eu destaco aqui as narrativas do nascimento de Jesus, onde vários cânticos foram utilizados para deixar na memória do povo a música, o texto, a narrativa da experiência que aquelas pessoas que viveram o contexto do nascimento de Jesus tiveram. Nós temos os cânticos dos pastores, o cântico dos anjos, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. São vários os cânticos alusivos ao nascimento de Jesus.
Esses cânticos narram a história do nascimento de Jesus. Então é uma manifestação também aí da narrativa da palavra de Deus cantada em forma de música. Outra narrativa também que é muito importante é aquela que ocorreu com Paulo e Silas na prisão. Eles tinham sido espancados, estavam presos a grilhões e ali, por volta da meia-noite, como diz Atos 16, 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Aqui também a música como testemunho do que Deus é para nós. E muito importante, muito poderosa essa mensagem, porque as pessoas estavam sem condições de cantar. Elas cantavam porque tinham um Deus. É uma música que brotava no coração porque eles queriam louvar a Deus, mesmo em meio a tremenda dificuldade. Estavam presos, tinham sido espancados e estavam ali testemunhando de Deus, compartilhando de Deus através de canções que louvam o nome de Deus. E os presos, e provavelmente também aqueles que estavam fazendo a guarda, ouviram Paulo e Silas cantarem hinos de louvor a Deus. Então, fico com essas expressões da música na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. São expressões de louvor a Deus, de engrandecimento ao nome de Deus, que nascem de formas espontâneas, que podem ser feitas de forma instruída e organizada, como nós fazemos no templo. Eu sou responsável por essa área na igreja e por isso que eu citei no início, eu não me sinto só um ministro de música. Me julgo um ministro da palavra, porque eu uso a palavra de Deus na música. A música é um instrumento da pregação da palavra de Deus. E ali nós temos elaborações, vários tipos de arranjos para podermos cantarmos juntos e também apreciarmos irmãos nossos cantando separadamente. É uma música instruída, uma música organizada. Então são exemplos aí que nós temos da música na Bíblia. No próximo ponto, o nosso autor destaca afirmações sobre natureza e função da música na igreja. Aqui já trata de como a música foi formada e para que ela é utilizada na igreja, a sua função. Também vou abordar 3 pontos que eu acho que incluem os demais. Ele cita mais ou menos 7 pontos. Eu vou destacar 3, mas que vocês vão perceber que envolvem alguns outros. Na dúvida, dê uma olhada na sua revista e você vai ver com mais detalhes essas afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja. A música é um fenômeno físico. O artista pega do fenômeno som, ritmo, timbre, intensidade, duração. São tantos, né? São fenômenos que incluem o fazer musical. Com esses dados, o artista cria melodias, harmonias e canções que contam histórias, que expressam sentimentos. Então, a música é um fenômeno criado por Deus. Houve uma época, nos anos 80, que veiculou-se a ideia de que o rock era a música do diabo. Esqueçam isso, irmãos. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. Deus
disse que isso é que identifica o diabo. Se ele criou alguma coisa nesse mundo, foi a mentira. Então não caiam nessa. A música é de Deus, é um fenômeno físico do mundo criado por Deus. O artista, com conhecimento, com técnica, ele utiliza desses vários parâmetros, intensidade, ritmo, timbre, melodia, para criar, fazer música. É um fazer artístico, é um artesanato. Exige um conhecimento técnico para calibrar e utilizar a multiplicidade de parâmetros do som. Há uma querela na ciência muito antiga sobre a música ser ou não uma linguagem. O nosso autor aqui já define como linguagem. Eu acho muito raso. Há muito tempo se discute se a música é linguagem ou não. Eu ainda não tenho a minha formação, a minha conclusão sobre esse assunto. O meu conceito totalmente formado. Mas é muito difícil. Então eu quero dizer para os irmãos que isso nem é tão importante. Mas aqui o autor identifica a música como uma linguagem. Mas isso é um ponto muito polêmico. Todavia, se consideramos a música uma linguagem, é uma linguagem universal. Por exemplo, você pode citar um poema lindo em francês e um brasileiro não entender. É belíssimo. Mas eu não sei francês, eu não sei a linguagem. Não vou entender. Agora, se você canta uma melodia associada a uma poesia, a pessoa entende. Conta-se uma história de um soldado que foi aprisionado pelo inimigo e num dos momentos da sua prisão, ele começou a assoviar a seguinte melodia. Reconheceram? Pois eu digo para vocês que onde foi ensinado esse hino, ele vai ser interpretado e entendido só pela citação da melodia. Você pode estar na Inglaterra, na França, no Afeganistão, mas se você ouviu algum dia a história cantada deste hino, você vai identificar que é um hino de louvor e de confiança em Deus. Aquele prisioneiro foi identificado como um cristão. E um dos carcereiros que o protegia, tomava conta dele, já começou a tratá-lo de uma forma diferente. Era um prisioneiro, ele tinha uma função ali de guardar aquele prisioneiro. Mas ele já tratou como um irmão em Cristo. A guerra gera esse tipo de constrangimento. Mas não é essa mensagem que nós queremos falar agora. O que queremos falar é da música como linguagem. Ela é uma linguagem universal. Você não precisa de traduzir. Não tem como traduzir sons. Você pode traduzir o poema, a letra, mas a música você não tem como traduzir. Se ela foi vinculada a um texto e esse texto foi ensinado, basta a simples citação da melodia de um simples assobio e a pessoa já perceber que música que está se tratando. É uma linguagem, ela é um meio, um veículo para se comunicar uma ideia. Ela une razão e emoção.
A narrativa de um texto racional, um texto poético, é um texto racional. A poesia, ela tem critérios, você precisa de estudar, é um artesanato. Você precisa ser um artesão das palavras para ser um poeta. Você tem que dominar bem a linguagem, conhecer prosódia, conhecer as estruturas poéticas e compor uma poesia. Há um momento que você compõe uma poesia, você está comunicando uma ideia, um sentimento. E esse sentimento é unido numa ferramenta. E a música junta a poesia e assim une os dois lados tão dicotômicos, né, da vida da humanidade, que é razão e emoção. Através da música nós podemos desenvolver essas duas ideias, tanto o conteúdo de uma ideia, quanto o sentimento de uma ideia, a expressão de uma ideia. Quando nós cantamos Deus, nós estamos passando um conceito com muita emoção. Usamos a música e a música abre espaços, quebranta sentimentos e quebra gelo, quebra muros e identifica, e assim você aproxima, e assim você pode juntar o conceito e uma expressão artística. Também tem a questão da ligação da música à memória. Por isso, você comunica uma ideia a uma música. Liga um texto e uma música. Quando você vai cantar, você apreende com muito mais facilidade. Cito mais uma vez os salmos que nós cantamos, que é a palavra de Deus, e sabemos de cor porque cantamos. A música, ela tem um grande poder para apreender, apreensão, decorar, guardar no coração e na mente conceitos de Deus. Ela desenvolve e ela tem uma ligação muito forte com a memória. Outra citação também sobre a música na igreja, a sua função da música, é que a música pode ser também uma forma de oração. Quando você não aguenta falar, nós pedimos a Deus: Senhor, você conhece o meu coração. Eu não aguento falar do meu problema. Mas muitas vezes você consegue cantar. Você está tão triste, está tão dominado por um sentimento, mas o poder da palavra que está dentro de você rompe as barreiras do sentimento e você pode expressar através de uma canção, uma oração. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, né? E até alguns exemplos que nós cantamos. Nós cantamos: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Uma música que é uma forma de oração. Você está falando com Deus. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova-me, ó Pai. Então estamos aqui orando a Deus através da música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Estou aqui orando, clamando a Deus para que Ele haja na minha vida. Então a natureza da música e a sua função na igreja, o autor faz aqui citação de vários exemplos. Eu destaco esses, que abrange bastante aquilo que ele falou. E como conclusão do que essa lição tem a falar nos nossos corações, o autor ele cita dois autores que falam sobre a música. Ele cita Rick Warren e ele diz a seguinte frase:
Não existe um estilo de música em particular que é sagrado. O que faz a música sagrada é a sua mensagem. A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. Eu acrescento um arranjo de notas, ritmos, timbres, intensidades, né? E é um fazer artístico que o homem utiliza. É uma ferramenta do homem para fazer o que ele quiser. Nós usamos para louvor a Deus, para a alegria dos nossos corações, para entretenimento dentro da característica das nossas vidas. Usamos músicas como entretenimento, usamos música para relaxamento. Então a música pode ser usada de várias formas. E sagrada ela será se for consagrada a motivos que veiculem a mensagem de Deus. Você pode se entreter cantando da bondade de Deus. Várias vezes eu já saí festejando aqui em casa, até mesmo pulando, cantando Jeová é Deus, poderoso é Deus, porque Ele tinha me concedido uma bênção muito grande. Noutras vezes eu clamei melodias tristes, falando da minha tensão, da minha necessidade diante de Deus. Eu usei para o bem, para veicular a palavra de Deus. Já usei também para elogiar a minha esposa, cantando músicas até mesmo que eu compus para ela e de outros autores que falam da beleza da mulher, das virtudes da mulher. Então, eu posso usá-la também assim. E não, nem por isso ela deixa de ser sagrada, porque eu estou narrando as bênçãos que eu tenho por ter do meu lado uma mulher de Deus. Estou fazendo uma ode à minha mulher, a esposa que Deus me deu. É uma música usada também, não diretamente em louvor a Deus, mas também em louvor a Deus, e que faz parte da nossa intimidade e da nossa vida. Ele usa um outro autor também, que é o Klaus Douglas, que diz: a música é provavelmente o único elemento do nosso culto que também existirá no céu. Sim, disso daí ninguém pode contrapor. As narrativas do Apocalipse narram que no céu se cantará hinos de louvor a Deus. Então, querido, se você já gosta de cantar aqui na terra hinos de louvor a Deus, saiba que você passará toda a eternidade manifestando o seu louvor a Deus através de música, através de várias outras manifestações. E provavelmente naquele momento você estará pessoalmente diante de Deus, cantando para o próprio Deus na presença dele. Deve ser maravilhoso, né? Tremendo. Concluamos assim essa lição e falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que seja essa a nossa conversa, a nossa dieta, seguindo a orientação do Senhor sobre o uso da música nas nossas vidas e na igreja. Deus abençoe, um abraço e um beijo virtual em todos vocês. Até mais.